agora me conta qual foi o maior desafio para você como apresentadora até hoje, uma trajetória tão linda que você tem, de tanta luta, de tanta conquista. Qual foi seu maior desafio como apresentadora até hoje? Eu acho que, em linhas gerais, quando você muda de emprego, quando você muda a sua linha de trabalho, é sempre um desafio para qualquer profissional. E eu tive algumas transições na minha vida. Eu era cantora e aí o Silvio Santos viu em mim que eu tinha um potencial de comunicadora. Mas ter saído de um grupo que eu já estava feliz e confortável foi um desafio para mim, assim, porque eu falei, caramba, será que vai dar certo? Depois, o sucesso do infantil, saber que era a hora de parar. Porque é importante a gente saber a hora de chegar, mas é importante também saber a hora de sair. O momento de parar, de entender que aquela minha missão com as crianças já tinha sido bem feita e que era a hora de sair de cena daquele momento, era algo que também é desafiador e difícil de entender, porque, meu Deus, sair no auge, sair bem assim, mas era a hora também, porque muita coisa estava mudando na televisão, muitas coisas estavam acontecendo. Depois, me reinventar como comunicadora, não só para as crianças, mas também para a família brasileira. Aí foi um baita desafio, muito tempo de terapia, tempo de fono, para eu poder me revelar como mulher em frente ao público. Se recolocar, né? Que antes só estava muito acostumada a me ver com as roupinhas coloridas, falando coisas mais para o universo infantil. De repente, bum, mulherão de 30 e poucos anos aparecendo na tela. Não foi fácil para mim, mas era necessário. E foi uma transição de você chegou num limite para você dizer, não, agora eu quero, já deu, eu já vivi isso, já foi gratificante, agora eu quero falar com a minha galera. Eu também, já senti uma necessidade interna disso acontecer. Existia um amadurecimento muito grande que não estava sendo aproveitado no trabalho. Então isso realmente foi necessário, mas isso veio junto com o mercado, veio junto com uma televisão que também estava mudando. Foi tudo orgânico, sabe? Mas é o que eu sempre acho, que a gente tem que abraçar as oportunidades na hora certa. E você ter esse discernimento, ter essa maturidade e o feeling, que eu acho que fez com que eu chegasse até aqui. Saber a hora de partir, saber a hora de chegar é fundamental. Mas sempre desafiador, sempre muito difícil. Eu sempre tive muito medo dessas transições, dessas mudanças, mas eu sempre acho que quando a gente faz com amor, com respeito, com muito trabalho, elas surtem efeitos de uma maneira ou de outra. É uma mudança que acontece dentro primeiro para depois acontecer por fora. E as pessoas te abraçaram, né? Deve ter sido muito gostoso isso, assim, eu vejo muito eu trabalhando como atriz e de repente eu fiz o meu canal e comecei a falar sobre maternidade, falar mais diretamente sem ser a personagem, né? E sentir esse acolhimento das pessoas foi gostoso. Pra mim foi tipo, poxa, que legal. As pessoas entenderam esse novo momento, as pessoas respeitaram a minha verdade. Isso é muito legal, né? Você se reinventou, né? Também, porque você era atriz, tinha papéis em novelas, era contratada pelas emissoras. De repente, você fez uma escolha pela tua família e conseguiu transformar essa tua escolha no teu trabalho também. Exato, isso pra mim é tão gratificante, assim, é legal como pessoa, como mulher, como artista, como profissional e uma gratidão muito grande com o público também, sabe? De saber que as pessoas entenderam o meu momento e respeitaram a minha verdade, é muito legal isso. E eu vejo isso muito com você. Mais que isso, eu acho, Thaís, quando a gente se comunica com a verdade e quando existe um caminho, não que a gente não erre, porque todo mundo erra, eu posso vir a errar, você também, mas errar feio mesmo, no sentido de decepcionar um público, isso pode acontecer, né? Agora, você fazer uma carreira baseada em verdade, mesmo que seja em erros, em tropeços, mas em verdade, o público acompanha, sabe? Então, assim, você saiu da sua verdade como atriz, mas mostrou uma outra verdade que era assim, eu posso ser mãe, eu posso ser do lar, mas eu posso fazer um empreendedorismo materno, eu posso empreender dentro da minha casa. Isso inspira outras mulheres também, né?
Eu fui transitando, saí de uma emissora, voltei, saí novamente, eu fui transitando por este universo de uma maneira muito respeitosa com o meu público, e o público vinha me acompanhando. Quando eu resolvi abrir um Instagram, quando eu olhei, tinha 26 milhões de seguidores, eu falei, meu Deus, quando eu olho para esses seguidores, eu falo, caramba, as pessoas querem ouvir o que eu tenho para dizer. Isso, não tem dinheiro que pague isso, você entende? Não tem contrato que pague. São pessoas que têm um livre-arbítrio de seguir ou não seguir, acompanhar ou não acompanhar, engajar ou não engajar aquilo que você quer falar. Então, isso é maravilhoso, isso é um tesouro que eu levo, independentemente de onde eu estiver. E você é a mesma coisa. Você começou a trabalhar muito cedo, você trabalhou muito tempo com crianças. Como é que chegou a maternidade na sua vida? Você acha que você preferiu esperar um pouco mais porque você trabalhou com criança a vida inteira, durante um bom tempo? Em que momento fez assim, eu quero ser mãe? Foi muito natural para mim essa questão de que um dia eu seria mãe. Mas a vida foi me mostrando que o meu trabalho me realizava muito. Eu acho que antigamente, né, na época da minha irmã, da minha mãe, as mulheres tinham como objetivo o casamento, a realização da família em primeiro lugar, né? No nosso caso, na nossa geração e acho que as futuras, o trabalho, a realização profissional vem em primeiro, né? E depois, quando você está realizada profissionalmente, já tem uma certa tranquilidade financeira, enfim, ou não, uma realização profissional, não necessariamente financeira, mas estar realizada, para depois pensar em ter filhos. Então, lá para os 30 e poucos anos é que você começa a tocar aquele sininho de que agora acho que é hora, acho que vai ser bom, tô pensando em filhos, pensando na maternidade. E comigo não foi diferente, foi exatamente assim. Tocou o sininho lá para uns 33, 34, minha vida foi andando e foi caminhando para esse lado, e aí veio o Arthur, depois de um tempo a Manu, mas assim, as pessoas perguntam, né? É recorrente aquela pergunta: você se arrepende de alguma coisa na sua trajetória? E antes eu nunca tinha parado para pensar o que eu me arrependia de fato, porque eu me lembrava praticamente de todas as coisas que eu tive desejo de fazer, e até as que não deram certo, não era motivo de arrependimento, era aprendizado e beleza, não tinha muita resposta para isso. Hoje eu tenho claramente uma resposta para essa pergunta, que é assim: eu poderia ter tido mais filhos. Então, se eu tivesse pensado um pouquinho mais cedo, e isso eu aconselho as amigas que querem ser mães, as mulheres, né, não pensar tão tardiamente nisso, assim, porque a maternidade, ela, claro que a gente só sabe, né, o quão boa ela é, para cada mulher tem um significado. No meu caso foi tão especial que eu juro, eu queria estar praticamente sem condição de falar com você nesse momento, com um monte de criança correndo aqui em casa, era essa energia que podia estar rolando aqui, entendeu? Pelo menos uns 4, tava bom? Beleza, que maravilha! Nossa, meu Deus, que festa! Você, assim, você sente muita diferença da sua maternidade, do seu maternar, do Arthur para Manu? Sinto. No meu caso, né, no primeiro filho, eu ficava preocupada muito em todos os detalhes. Eu era tipo a mãe, nossa, tem que ser neste horário, nesta hora, não podia atrasar um minuto, era quase assim, tipo, era querer muita perfeição. Isso me deixava exausta, né, que foi o início da nossa conversa. Flexibilizar no primeiro filho, para mim, era um sacrifício danado, sabe? Por exemplo, fazer uma viagem e não ficar segura de que naquele lugar teria a comidinha orgânica que eu queria dar para ele, fazia com que eu levasse uma mala com legumes, verduras, com processador, com máquina para fazer arroz, e eu cozinhava no quarto para o Arthur. Eu colocava, aliás, é uma dica maravilhosa, tá, gente? Aquela máquina de fazer arroz, maquininha elétrica, levava o arroz dele integral, e aí, na medida que ia fazer o arroz embaixo, em cima tinha uma grelhinha que eu colocava os legumes e colocava o peixinho, colocava o franguinho. Enquanto o arroz ia cozinhando aqui, o vapor
ia cozinhando as coisas de cima. Quando o arroz ficava pronto, tudo ficava pronto e ficava com aquele gostinho delícia, porque a carninha, o peixinho já ia dando gosto no arroz, aquele legume também já soltava aquela aguinha que coloria o arroz, ficava uma comida mega saudável, tudo orgânico, feito pela mamãe. Por que eu fazia isso? Porque eu me lembro perfeitamente da minha mãe, olha o que é, né? A coisa do espelho. Eu lembro da minha mãe fazendo as sopinhas, minha mãe não comprava, até porque a gente não tinha condição. Minha mãe não comprava sopinha pronta, então ela fazia isso e eu lembro dela fazendo, colocando nas tupperwarezinhas, sabe? Que ela não podia cozinhar o tempo inteiro, mas ela já congelava na época, sabe? Depois só colocava na panelinha e dava pra gente. Eu lembro, eu tenho essa imagem na minha cabeça, minha mãe cozinhando, fazendo as sopinhas, fazendo as comidinhas. Agora, uma coisa que eu não abri mão, nem no primeiro nem no segundo, a criação deles, ambos não comeram doce até 2 anos. Aqui em casa também. Então, isso pra mim, isso foi uma coisa assim, isto é o objetivo e ponto pacífico, assim, independentemente da criação, tudo. Isso é uma coisa que eu sei que faz mal, que não vai ser boa para a vida dela nem dele, então não vai comer. Então foi difícil, porque imagina o Arthur comendo docinho, falava, pelo amor de Deus, Arthur, não come na frente da sua irmã. Aqui em casa também. E deixa eu te perguntar, você tá sempre toda linda. A gente sempre vê você muito, muito linda, muito produzida. Você nessa quarentena, como é que você tem aqueles momentos também, assim, você mantém, assim, eu gosto de me arrumar, pra mim, eu gosto de ser assim? Ou você é daquela também que fala, eu vou ficar de pijama e pantufa hoje, tá tudo ok, eu gosto também curto esses momentos. Qual dessas é você nessa quarentena aí? Na quarentena é impossível, né, Thaís? Impossível, assim, não dá, não tem a menor condição de você, imagina, eu lavava banheiro, eu limpava a casa, arrumava quarto, o Adriano sempre me ajudando, mas não tem, cara, não tem a menor condição de você ficar arrumadinha, por mais que você queira. Não dá, não tem tempo, é desafio demais, entendeu? Você tem que estar, sabe, a casa impecável, as crianças com a comida no horário certo, sabe, a roupinha lavada, etc e tal, a casa arrumada, limpa, porque eu percebi que nessa quarentena eu sou bem preocupada com a questão de limpeza, eu sou quase chata com a limpeza. O meu acessório chiquérrimo que eu andava pela casa é um mini aspirador, tá? O pijaminha com pantufa eu acho muito legal. Eu não passo o dia inteiro de pijama porque não me faz bem, mas eu uso, sabe o que? Minha roupinha de ginástica, meto uma leggingzinha, uma camiseta, porque até para eu fazer coisas dentro de casa não rola eu tá com a roupa que eu acabei de acordar e a roupa que eu vou dormir. Olha, gente, tem um troço muito doido que eu preciso falar. A gente vive com muito pouco. Quando a gente saiu de São Paulo para ficar recluso nessa pandemia, eu levei uma malinha desse tamanho assim, para mim, uma malinha desse tamanho para as 2 crianças e meu marido uma malinha desse tamanho para ele. Eu não levei nenhuma roupa incrível de nada, não, nada. Era tênis, chinelo, 2 roupas de leg com camiseta, tudo muito pouco. Na medida que eu fui fazendo as lives, eu fui pedindo, ai meu Deus, acho que eu preciso de tal roupa, tal blusa, mas assim, juro, o guarda-roupa era nada. E eu passei muito bem. As crianças, era assim, era a roupinha que se não tá com mancha, não tá com cheiro, não tá não sei o que, tá limpinha, dobra pra usar amanhã. Não vamos ficar lavando um monte de roupa, gastando, sabe, tempo com isso. Vamos nos organizar porque vamos viver com menos. Mesma coisa comida. Naquela época, no início da pandemia, atenção, Arthur, coloca no seu prato aquilo que você vai comer, meu filho. Porque a gente está numa fase em que assim pode faltar comida para as pessoas. E a gente não pode se abastecer absurdamente, porque ninguém aqui é doido de ser egoísta, de pegar só para si e não sobrar para o próximo. Então, vamos lá. Não, vai faltar? Ou não quer comer agora? Então guarda o pratinho, põe na geladeira,
e depois esquenta e come. Nossa, a gente pensa muito parecida, a gente age muito parecida. Aqui em casa foi igual, tem sido igual. Eu tô muito feliz de saber que você também pensa assim, que você também age dessa forma. Acho que muita gente vai se identificar com isso. Não, mas não tem como ser diferente, gente. É vida normal, é maternidade real, né? E assim, claro, eu tô aqui falando com você, você tá aqui falando comigo, você tá lindo, um cabelão maravilhoso, maquiagem. Eu também coloquei uma roupinha, olha, hoje belíssima. Mas é que eu já estou entrando num ritmo de muito trabalho, né? A maquiagem eu mesmo que faço em casa, ninguém vem me maquiar, etc e tal. Você adquiriu alguma mania de quarentena? Limpeza, com certeza. E apaixonada por esse utensílio doméstico portátil, que é esse aspiradorzinho, a melhor coisa do planeta. Agora eu queria pedir pra você deixar uma mensagem. Você é uma mulher tão forte, de tanta fibra, que ajuda tanta gente, que influencia tantas pessoas. Queria saber uma mensagem sua, deixar uma mensagem pra galera aqui do canal que tá vivendo esse momento difícil, né? Queria que você deixasse uma mensagem pra todo mundo que tá aqui te acompanhando. Thaís, eu acho que você também é uma mulher que inspira bastante, né? Então, eu acho que as pessoas que te seguem, que te acompanham, estão certíssimas, porque você mostra uma realidade muito bacana, muito inspiradora para nós mulheres, né? Você foi uma mulher que achou uma nova maneira de trabalhar e estar ao lado dos seus filhos, se reinventou também. Eu acho que em meio a tudo isso, eu acho que o que a gente pode deixar de mensagem é que, número um, ninguém é perfeito, que a gente erra, e a gente tenta fazer o nosso melhor sempre, é verdade. Mas que se o nosso melhor ainda não for o melhor para os nossos filhos e não for melhor para os olhos de quem nos vê de fora, que a gente não se angustie por isso. Porque essas cobranças, independentemente de sermos pessoas públicas ou não, elas vêm de todos os lados e para todas as mulheres, né? Principalmente as mulheres. Então a gente tem que parar de se cobrar mais e fazer o nosso melhor. E acreditar que se não deu certo é porque não acabou ainda o que acontecer e não ter medo de se reinventar, né? A gente está aqui num bate-papo, eu e você, de duas mulheres que se reinventaram e souberam de alguma forma fazer aquilo que ama da maneira que dá para ser feita. Então eu acho que eu não quero ser a dona da verdade, nem tenho tanta verdade assim no sentido de na perfeição, nada, não, pelo contrário, assim, eu sou uma mulher com os meus defeitos, as minhas chatices, etc e tal, mas eu acho que a gente não temer as transformações, né? E acreditar que a gente é capaz sem as neuras da perfeição. As pessoas têm muito essa coisa de que Eliana é perfeita. Não, pelo amor de Deus, eu não quero passar uma vida com este peso. Recebo carinhosamente este tipo de comentário, mas quem é perfeito nessa vida? Ninguém. Eu também não sou. Então a gente não tem que ficar nessa paranoia, sabe? De estar perfeita, ser a mãe perfeita. Não, a gente faz o que a gente pode e vamos seguindo a nossa vida, vamos tentando equilibrar os nossos pratinhos de maneira que dá, da forma que dá, e é isso aí, gente. É isso aí. É a gente ir seguindo a nossa vida com verdade, com fé, força, sem querer atingir a perfeição, porque não rola, gente. Com sabedoria, é isso. Muito obrigada pelo nosso papo. Tô muito feliz que a gente conseguiu ter esse momento de conversa. Eu te admiro pra caramba e cada vez mais, e te ouvindo falar assim, ainda mais. Muito obrigada por ter dividido com a gente. Obrigada, viu? Um beijo, querida. Até já, viu? Beijo! Tchau, amor. Gente, eu fiquei extremamente feliz com essa gravação. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, dá like, manda pra todo mundo esse papo muito legal com a Eliana, com essa pessoa linda e que se mostra cada vez mais linda. Tô falando, por fora a gente sabe que é, mas por dentro também. E é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo, até semana que vem.